verdade. Tá chegando a hora mesmo, vamos ver. Tá chegando a hora disso aqui acontecer. A Bíblia é provavelmente um dos livros mais misteriosos e incríveis desse mundo. Aqui, não só estão os escritos que moldaram e mudaram a vida de milhares de pessoas, mas sim, que mudaram todo o mundo em nossa volta. Além de ser o livro mais vendido de todos os tempos, a história do homem mais famoso do mundo é contada nela. Ele dividiu o tempo em antes e depois de esse vídeo aqui vai ser bom de assistir, vamos lá. Sua vinda. Jesus não só pregou para o seu Pega tempo. Pega aí pra você pegar pra comer. Vou esperar aí, vou dar uns 2 minutos aí pra você. 1 minutinho pra você pegar o que tem pra comer aí, mano. Pronto, 1 minuto. Que viriam adiante. Não faça aos outros o que não quer que lhes façam. Não julguem e não serão julgados. Perdoem e serão perdoados. E até mesmo falou como serão os últimos dias aqui na Terra. A questão é que... Porra! Que Yahushua volte logo. Só dê tempo de eu me arrepender verdadeiramente dos meus pecados. Deixa agora. A forma com que o Apocalipse bíblico é descrito é algo terrivelmente assustador. Vai ser ruim, rapaziada. Será, minha irmã? Ó, tô escutando o som de trombeta tocando, sei lá, de uma harpa. Só tente imaginar o mundo todo ouvindo trombetas vindas do céu. Rapaz, mano, pare só pra pensar, rapaziada. Do nada você tá só sendo mais um dia errando, pecando e você escuta as trombetas. O medo, aqui ó, vai ficar assim ó, na hora. Pecando todo dia na mesma coisa, cometendo o mesmo erro, pecando cada vez mais e não buscando melhorar. Imagina como é que vai ficar isso aqui ó, na hora, vai até enrugar. Você escutou a trombeta, acabou, filho. Aí não adianta mais, né? Então vamos enquanto ainda há tempo, vamos sim orar, rezar para que não seja por agora, né? Para que nós possamos viver. Infelizmente nós queremos sim que ele volte, mas é bom dar tempo de nós nos arrependermos verdadeiramente, né, cara? Eu acredito que eu nunca tive na minha cabeça que eu ia viver com uma família assim, eu ia formar uma família, porque pra mim isso nunca entrou na minha cabeça, mano. Pra mim, desde pequeno eu sabia que ia acontecer algo antes, mano, que eu não ia chegar a tempo de fazer isso, de constituir família. Deus cairão sobre a terra, e o pior é que a maioria dos sinais descritos no livro de Apocalipse já aconteceram, e os estudiosos do livro dizem que estamos vivendo nos últimos dias descritos por Jesus e seus discípulos. Verdade. No vídeo de hoje, vamos entrar a fundo nesse tópico e ver as coisas que já aconteceram e as que ainda não se Você também pensava isso aí, Jefferson? cumpriram, e também explicar o porquê de o Apocalipse bíblico só ser possível na nossa geração graças à internet e não em qualquer outra já vista pela humanidade. Por isso, fiquem confortáveis e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Profecias, caraca. Para sabermos se a Bíblia sabe o que acontecerá no futuro, nada melhor do que saber se, em alguma vez, ela acertou o que aconteceria milhares de anos depois daqueles tempos. Alguns dizem que ela não é nada mais do que um livro qualquer, um conto de fada. Olha o tipo de pessoa que fala que a Bíblia é só mais um conto de fadas, mano. Escrito por hebreus que viveram no deserto. Mas não é tão simples assim, pois ao longo da história, diversas profecias
Às vezes eu fico meio triste com isso. Eu sinto que a Ruxa vai voltar quando eu ainda estiver vivo. Tenho quase certeza que queria tanto crescer e ter uma família. E, irmão, é claro que isso vai tocar nosso coração e vai fazer, pô, eu queria tanto constituir uma família, ter filhos, ter mulher, uma mulher assim pro resto da vida, viver como os antepassados meus viveram, uma vida de trabalho, uma vida de compromisso. Mas, cara, para pra pensar. Tudo isso que você faz é por um motivo. É por você sentir em seu coração que você quer ter algo preenchido dentro de você. Por isso você quer ter família, quer ter filhos, quer construir. Irmão, o que preenche mais nosso coração do que Jesus, cara? É claro, eu acredito que o Rick também não tenha, porque, mano, nossas perguntas são de homens que não têm Jesus Cristo em nossos corações ainda, cara. Porque se nós tivéssemos, nós faríamos com toda alegria, falaria, tipo, na hora nós pegaríamos e falaríamos que ele volte hoje, agora, porque eu tenho certeza que o que tinha para eu fazer, eu fiz. Eu estou seguindo todos os mandamentos dele, o que tinha para fazer a pessoa fez, a pessoa não fica com medo da hora que ele voltar. Então, mano, aproveite esse tempo que nós temos, cara, para poder pedir perdão, para nos arrependermos verdadeiramente de coração e mudarmos a nossa vida, mudarmos esse tipo de pensamento, porque aí a chance de nós melhorarmos é bem maior. Além de que o livro Eu já tinha foi visto o vídeo daquele áudio. escrito por diversos autores, muitos dos quais nunca leram as escrituras um dos outros e muito menos se conheceram, mas mesmo assim, Mas pra falar a verdade, Jefferson, eu escutei só o comecinho. No vídeo eu vi tudo, no vídeo eu escutei o áudio todo. coletânea de livros que formam a Bíblia possuem mais de 62 mil conexões entre os escritos. Então vamos dar uma olhada nessas profecias. A primeira delas é o retorno dos judeus ao reino de Israel, descrita em Isaías capítulo 11, versículo 11 e 12, e Ezequiel capítulo 37, versículo 21 e 22. Muitos acreditam que o estabelecimento do Estado de Israel em 1948 é o cumprimento dessas profecias, onde após quase 2 milênios de dispersão, os judeus começaram a retornar à terra de Israel no final do século XIX. Na viragem do século XX, ninguém teria sonhado que Israel estaria de volta à sua terra, muito menos ocupando Jerusalém. Jerusalém está definitivamente no centro da geopolítica e está sozinha contra muitos inimigos. Zacarias capítulo 12, versículo 3, confirma Naquele isso. dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Isso já acontece, né, rapaziada? Israel já é uma pedra pesada para todas as nações, porque tudo que acontece em Israel reflete no mundo, porque os Estados Unidos está diretamente ligado com Israel, velho. Diretamente, os Estados Unidos está diretamente ligado com Israel. Mas a vida eterna deve ser bem melhor do que aqui. Então isso me causa um alívio. Dizem que no céu você vai poder estar onde quiser e poder ter o que quiser. Quero morar numa região cheia de montanha. Eu não acredito que o céu vá ser como é aqui na terra. Eu acredito sim que quando Jesus Cristo vir reinar os 1000 anos aqui na terra, aí sim será dessa forma. Mas agora no céu mesmo, céu, paraíso, não acredito que vai ser como na terra não, cara. E eu acredito que você não vai escolher nada. Eu acho que você não vai escolher onde você vai morar, porque pelo que eu sei, tu não vai nem saber quem é o seu familiar, né? Tu não vai nem reconhecer o seu familiar, porque vai ser todo mundo irmão, você vai tratar todos como iguais, né? Quem estiver no céu não vai ter tristeza no céu, vai ter só felicidade. Então, assim, só coisas boas o paraíso tem, cara. E mesmo assim, nós negligenciamos o paraíso. Isso. Naquele dia, Você não vai ter as farei de mesmas Jerusalém lembranças, uma né? pedra pesada a todos os povos. Nova alma, nova terra e novo... Cara, pisei no prato aqui. E novos céus. Todos os que a ergueram se ferirão gravemente. E contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Aí, ó. Isso culmina com outra profecia. Será que vai todo mundo ficar contra Israel, mano? Você vê, é o que eu falei pra vocês. O que tá sendo propagado agora pelas pessoas não é o antissemitismo? Não estão começando a falar que o muçulmano, na verdade, é o bonzinho? Que os judeus são os caras do mal? Não estão falando isso? Não tem várias entrevistas? Não tá acontecendo aquilo lá em Amsterdã? E não tá sendo mostrado pela mídia? Aquilo que tá acontecendo em Amsterdã?
dita em Ezequiel, capítulo 36, versículo 34 e 35, que fala sobre a terra de Israel florescer novamente após um longo período de desolação. Desde o retorno dos judeus, houve um desenvolvimento significativo na agricultura e na tecnologia do país, transformando áreas desérticas em terras produtivas. Profecia mais do que certa, pois um país desértico é mais evoluído que nós, que possuímos todos os tipos de recursos possíveis. Em Zacarias, capítulo 12, versículo 2 e 3, descreve Jerusalém como uma taça de tontura e um peso pesado para todas as nações. A cidade, como vocês sabem, tem sido um ponto de foco significativo em conflitos internacionais e diplomacia moderna, especialmente entre israelenses e palestinos, e na política do Oriente Médio em geral. Até mesmo presidentes. Lembrando que a Síria está ajuntada com a Rússia, né? E a Rússia está aliada à China, a Coreia do Norte não, mas a China, ao Irã. Dos Estados Unidos e potências mundiais admitem que Israel é como se fosse o centro do mundo. Sim, Daniel, capítulo 12, versículo 4, menciona um aumento do conhecimento e das viagens nos últimos tempos. Feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Esse versículo aqui é bom, hein? Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Tá vendo? As pessoas não vão... pelo que eu interpretei aqui, eu acho que as pessoas não vão se contentar com ensinamentos que tem na Bíblia e vão buscar conhecimento em vários locais. Muitos irão para todo lado em busca de maior conhecimento. Todo lado, vão pesquisar em tudo que é lugar, vão procurar em tudo que é lugar mais conhecimento. Já, meio falando que as pessoas não falariam, mas a Bíblia talvez está faltando livro, né? Porque foi adulterada e arrancaram muitos livros daqui. O desenvolvimento tecnológico e científico acelerado nos últimos séculos, juntamente com a facilidade de viajar globalmente, é muitas vezes associado a essa profecia. Se você achou essas impressionantes, se prepare, cara, pois agora vem as extraordinárias. A primeira foi dita por Jesus e pelo profeta Daniel, que viveu quase 600 anos antes de Cristo. Daniel então assim disse. Daniel capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não haverá lugar para ele. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Aqui está falando da morte de Jesus Cristo, porque fala, o ungido será morto. Deve ser. O santuário que Daniel se referia era o Templo de Jerusalém, o qual Mateus também comenta em seus escritos. E Jesus, saindo do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vai tomando. Como alguns de vocês sabem, em 70 anos depois de Cristo, o exército romano, liderado por Tito, destruiu Jerusalém e o segundo templo, exatamente como Jesus e Daniel. Por isso que tem que ter um novo tempo para o anticristo voltar. Vocês são apegados ao mundo. Entendam uma coisa. Se nós somos predestinados à salvação, receberemos algo tão grandioso e insondável vindo do Cristo. Não, sim, com certeza, mano. Com certeza, concordo plenamente contigo, Douglas. E realmente eu tenho apegos ao mundo ainda. Mas eu pretendo retirar da minha vida isso. Daniel havia um preditor. Porém, não só fontes bíblicas descrevem esse evento, como também historiadores que viveram na época, como Flávio Joséfo, que descreve com detalhes a destruição do templo. Não vai ler não? Pelo amor de Deus. No 17º dia do mês de Panemo, no ano 57º, conforme a data da morte de Alexandre o Grande, naquele dia, os romanos, tendo feito uma brecha na muralha interior do templo, avançaram por ela para o pátio interno do templo com suas armas e fizeram um cerco ao santuário. Então, no 20º dia do mesmo mês, Tammuz, as coisas ocorreram de maneira terrível e inacreditável.
Pois primeiramente o fogo se ergueu do pórtico da casa para os céus e devorou aos poucos as madeiras. E como o fogo não podia ser extinguido, todo o pátio exterior se encheu de cenas de horror. Essa outra profecia Só se cumprindo a profecia que Jesus Cristo falou, né? E sendo relatado na Bíblia e sendo também relatado pelo esse... Qual é o nome desse cara? Não tem o nome dele? Sendo relatado por esse cara aqui, ó, a história da época. Essa outra profecia é uma das mais impressionantes. Como vocês sabem, a maioria dos historiadores acreditam no Jesus histórico, pois existem diversas evidências da existência de um homem chamado Jesus de Nazaré, que foi crucificado pelo governador Pôncio Pilatos. A existência de Pôncio Pilatos era meio duvidosa, apenas alguns escritores falaram sobre ele, porém meio fora de contexto. Mas aí foi confirmado que Pôncio Pilatos existiu com uma escrita que tinha sobrenome dele numa ilha. Em 1961, porém, uma equipe de arqueólogos descobriu uma inscrição em pedra em Cesareia Marítima, cidade onde Pilatos residiu enquanto governava a Judéia. A inscrição, conhecida como Inscrição de Pilatos, menciona seu título como Pôncio Pilatos, governador da Judéia, o que comprova a sua existência e seu posto de poder. E aqui acima há um nome surpreendente: Tibério, que é o nome do imperador da época. Comprovando que Jesus Cristo realmente existiu, o homem Jesus Cristo existiu e que Pôncio Pilatos crucificou ele. Só mais um ponto para os cristãos. Foi crucificado e embaixo Pôncius Pilatos, tem amigo e Galo José. prefeito da Seu Judéia. vagabundo. Esqueci de mencionar, mas um anel com seu nome também foi encontrado. Incrível, Além de né, que a mano? vida em Jerusalém descrita pelos apóstolos, segundo os historiadores, descreve perfeitamente como era a cidade na época. Ou seja, eles realmente viveram lá. Mas esse é um tema complexo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre se Jesus existiu. Mas Opa, partindo do brabo. pressuposto da arqueologia e dos historiadores que acreditam que Jesus histórico existiu e foi açoitado e crucificado por Pilatos. Acreditando nisso, diversas profecias se cumprem, e a mais impressionante delas está em Isaías 53, que diz: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Olha isso. Claramente isso está falando sobre a crucificação de Jesus, Com apesar certeza. de que muitos dizem que aqui Isaías estava falando sobre Jerusalém. Não. O mais impressionante disso tudo é que essa profecia foi escrita cerca de 700 anos antes de Cristo. Cê é louco, mano. Cê é louco. Mesmo se fosse só um livro, aqui provaria que não é só um livro. Ele tinha uma visão do futuro. Como que veio essa visão? Essa visão quem deu para ele foi Deus, o Pai. Inspirado pelo Espírito Santo. Todas as pessoas que escreveram a Bíblia estavam inspiradas pelo Espírito Santo. Estavam imbuídas do Espírito Santo. Tu viu? Outra profecia impressionante foi a de Que é bom. Jesus. Foi quando ele ordenou que esse evangelho fosse pregado em todo o mundo. Falar aquilo na época era loucura, pois os doutores da lei mostraram uma forte E rejeição o que estão pregando hoje em dia? Que Jesus Cristo não é Deus. Pregando que Jesus Cristo, os judeus e alguns judeus e
Aqueles caras lá que falam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Esses caras todos acreditam que Jesus Cristo era um profeta e tá queimando no inferno. É isso que eles acreditam, que Jesus Cristo tá no inferno agora queimando. E são as suas palavras, e o poderoso Império Romano reinava na Que Maria era uma pro... É isso que eles pensam. época, com seus próprios deuses e culturas. Então era o mesmo que ir contra tudo e todos. Não é à toa que ele foi crucificado. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos. Basicamente, Olha isso. Aí vai com aquela coisa que Jesus Cristo falou no passado, que fala assim que os fariseus fazem as pessoas que o seguem os fariseus, no caso, merecerem 2 vezes mais o inferno do que eles. Jesus e seus 12 apóstolos contra o mundo. Anos mais tarde, como já previsto em algumas profecias, os primeiros cristãos sofreram perseguições durante diversos séculos, e o cristianismo era extremamente proibido. Porém, nos dias atuais, somos a prova viva que isso se cumpriu, pois o cristianismo é hoje a maior religião do mundo. Então, podemos dizer que os primeiros cristãos ou eram loucos que preferiam morrer por uma causa boba, ou realmente viram os milagres e acreditavam nas palavras de Jesus, pois enfrentaram a morte, mas não deixaram de acreditar. Japão aqui, ó. Mataram e botaram vários missionários, mano. Ó, até crianças deve que tinham. Na época do Japão, no Shogunato. Nossa, mataram um monte de portugueses e como é que fala? Naquela época, pelo que vi relatado na série Shogun, também tinham os ingleses da Inglaterra que já eram protestantes, né? E eles não gostavam dos católicos. Os protestantes, do começo, cara, eles odiavam os católicos. Olha os japoneses. Penduraram os missionários, mano. Em cruz. Caetano, Alexandre. Mas se você ainda não está satisfeito, temos uma das mais atuais, que é uma profecia de Ezequiel, que dizia que um dia o Mar Morto e as terras ao redor dele voltariam à vida. Algo que se você falasse há, sei lá, animal, peixe, o deserto tá tendo neve, ô louco, mano. poucos anos atrás, diriam que era impossível e que você era louco, porque lá a salinidade do mar era muito tão alta que não mas tinha além como ter vida, agora tá cheio de vida. das condições extremas, nesse local falta oxigênio nas águas, que se tornam tóxicas, assim como as terras. Milagre, Por isso ali milagre. não existem plantas e nem peixes. Ezequiel, há 2.600 anos atrás, profetizou que este lugar ainda teria vida. Olha plantas isso, e muitos mano. Olha peixes. isso, tá se Algo cumprindo, praticamente porra. impossível de Tá se pensar. tudo se cumprindo, irmão. Tá tudo se cumprindo, cara. O que falta pra você mudar de vida, irmão? O que falta pra você mudar de vida, cara? O que falta pra você ser um cristão de verdade? Mas, mais ou menos há um ano atrás, a Aline do canal Israel com Aline estava comemorando, pois a profecia que ela acreditava se Mano, cumpria você tá louco, na velho. frente de seus olhos. Olha isso, ela pulou na gravou água, em seu lógico. canal com mais Olha. detalhe as árvores que nasceram e também os E peixes. essas árvores estão dando frutas que são super alimentos, que curam doenças, Nossa, curam um monte de coisa, rapaziada. Que volte Que logo o Criador. Jesus estavam Cristo algo é realmente Filho de incrível, Deus. mas os Amém. detalhes com que isso se cumpriu é mais interessante ainda, pois a profecia fala que um rio de água doce deverá descer de Jerusalém e dar vida ao mar. Pois bem, é exatamente isso que está acontecendo. E até mesmo os turistas já estão Tâmara, comendo velho. os frutos dessas árvores, e até mesmo plantas medicinais. E esses pequenos rios que estão se formando começaram a banhar o mar Mano, Morto. esse local aqui deve ter uma energia. Esse local, Israel no caso, Israel inteiro, cara, deve ter uma energia que você é louco, mano. Simplesmente incrível. Você tá louco, velho. Olha aí, ó. O rio de água doce. Além entrando no dessas mar. profecias, existem diversas outras, mas acho que até para os mais céticos, deu para ver que esse livro não é um livro comum. Agora que sabemos que a Bíblia pode sim acertar o futuro, vamos falar dos sinais do Apocalipse, que pelo visto virá em breve. Vamos lá. É em breve. Os cara falam que tudo conspiração, né? Eu falo disso aqui, que Jesus Cristo tá voltando, os caras, Cauã é conspiracionista, Cauã só vê coisa de conspiração. Tá bom, velho, tá bom.
Certa vez, enquanto Jesus e seus discípulos estavam no Monte das Oliveiras, eles fizeram a Jesus uma pergunta importante. Queriam saber sobre o É fim tão dos bom tempos. estudar a Bíblia. Você descobre a verdade e fica preenchido. Exatamente, cara. Você se sente bem na hora. Eu só de escutar isso aqui, essas coisas aqui, essas verdades se cumprindo, caramba, meu coração fica cheio de amor, velho. E os sinais que indicariam sua volta e o final do mundo, como conhecemos. Jesus começou a explicar com calma. Ele disse que ninguém sabia quando seria o fim, senão Qual Deus. fase do Por isso, Apocalipse que estamos? Na primeira sétima, né? Não. Estamos aí nos preparando para poder entrar nos 3 anos de paz. É isso que eu penso. muitos comentam que é impossível prever o Apocalipse. Porém, em seguida, ele os conta sobre a parábola da figueira. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas acontecendo, saibam que o tempo está próximo. Você tá louco. Então, vamos... Irmão, por isso que eu falo, vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Crise sanitária nova, era glacial, fome, pessoas morrendo, pessoas desesperadas, chip, vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Aí vai vir a paz, puf, vem a paz. Tudo isso vai embora. E o governo está com controle sobre várias pessoas. Aí vai ser 3 anos e meio de paz, e aí o cara vem e se revela. Vai ser dessa forma. Vamos procurar entender quais eram essas coisas. Jesus falou de uma época que se parece muito com a nossa geração, que nações se levantariam contra nações e reinos contra reinos. Ele mencionou que haveria fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Como todos vocês sabem, todas essas coisas já aconteceram, mas tudo isso seria apenas o começo das dores. Sim, é o começo das dores, tem que acontecer tudo ao mesmo tempo, tem que estar tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não estaria perto necessariamente do fim. Porém, também devemos admitir que o mundo está em um clima mais tenso do que nunca visto antes. Uma terceira guerra pode começar a qualquer momento. Não pode, é inevitável, vai acontecer uma terceira guerra mundial. Isso é inevitável, cara. A história se repete, por isso que você estuda história, para você não cair nos mesmos erros das pessoas do passado. A história, ela vai se repetir, e o cenário aponta que vai ter uma terceira guerra mundial, e não tem como evitar. Podia ser com Trump, podia ser com Biden, vai estourar uma terceira guerra mundial, velho. Momento, e essa será como uma nunca vista na história, devido ao aumento da tecnologia militar e de bombas. Já quanto à parte dos eventos Mas tem 3 modos de ter guerra: a nuclear, a como era no passado, e a por falta da ajuda, né? Tipo, fornecer alimentos, essas coisas. Tem esses 3 tipos, né? O cara que é geopolítico lá, ele explica bem isso. Naturais como terremotos e tempestade seriam parte dos sinais. Muitos argumentam que esses sempre existiram, mas não é isso que pesquisas indicam, além de que os últimos conflitos foram os mais pesados que a humanidade já viu. O aquecimento global tem contribuído muito no aumento dessas catástrofes. Peraí, não. Ô JJ, não é possível, cara. Você acredita em aquecimento global, JJ? Deixa eu ver o argumento dele aqui, velho. Este fenômeno tem impactos ambientais significativos, incluindo o aumento das temperaturas médias globais, o derretimento das geleiras... Tá errado, geleira sempre derreteu, tá errado, isso está sendo causado pelo ser humano em si, ele tá indo lá e tá fazendo merda, não é aquecimento global, cara. Aumento do nível do mar, mudanças nos padrões de precipitação e a intensificação de eventos climáticos extremos, como tempestades e ondas de calor nunca vistos antes pela humanidade, e até mesmo Dubai, que é um local deserto, foi assolado com enchentes. Flores nasceram na Antártica e alguns lugares estão sofrendo com o calor. Flor nascendo na Antártida, deserto tendo enchente, rapaz. Extremo. México, calor extremo. Jesus falou Isso é causado pelo fim dos tempos, não por aquecimento global, cara. Não, quem manda no mundo é Deus, não o mundo manda em Deus, velho. O mundo não tem vontade própria não, cara. O que acontece no mundo aqui é porque Deus determinou o que acontece, mano. O mundo não vai acabar antes de Cristo voltar, velho. Não vai. Só Cristo pode destruir o mundo, velho. Mais ninguém. O mundo não tem vontade própria. A natureza não tem poder sem Deus, mano. Não tem. Não existe força da natureza. Existe Deus. Sobre o aumento na apostasia, onde Diógenes, muitos abandonariam a fé, e o aumento da iniquidade, resultando em uma crescente falta de amor
e respeito pelos outros. Sabemos que também isso sempre aconteceu. Porém, hoje em dia, conseguimos ver a total depravação que está a humanidade. E as distrações do mundo moderno fez com que a maioria das pessoas tratassem o mundo espiritual da satânica, velho. Olha isso aqui. como se ele Isso não aqui não é um fosse ritual nada, satânico, pois não. para ser Pelo amor de Deus. sincero, eles não estão preocupados. Isso aqui eu percebi que eu tava ficando muito tempo com isso aqui, rapaziada. Muito tempo. Nossa, cara, tipo, isso aqui tá fudendo com a mente de todos, mano. Na moral, eu tô aí, vou sábado e domingo ficar fora por causa do seminário que vai ter em Minas Gerais. Irmão, eu vou ficar sem isso aqui 2 dias. Amanhã também eu vou pegar bem pouco nesse celular aqui. Então, assim, esperem aí que eu vou estar sempre nas lives aqui, fazendo as lives, mas isso aqui eu vou usar menos. Esse celular aqui, nem eu não vou conversar muito em rede social. Mano, porque isso aqui afasta você do criador. Isso aqui é uma arma, mano. Quando falam que isso aqui pode ser o chip da besta, só ser o chip da besta, eu não duvido não, velho. Porque, na moral, pensa no negócio que te tira do caminho de Deus, é você ficar com isso aqui na mão, velho. Mesmo você usando para coisas boas, vai ter distrações. Quando você vê, você tá vendo um vídeo e você não tá nem escutando o que sua avó tá falando, mano. Seu pai, sua mãe. Isso aqui é uma bomba, isso aqui é uma arma, isso aqui é uma arma. É como a televisão foi criada pelo governo americano para mudar aos poucos o pensamento das pessoas. E está mudado. Você vê que foi aos poucos, que hoje em dia está tudo defasado, tudo ao contrário. Jesus disse que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas, com o sol escurecendo, a lua não dando sua luz e as estrelas caindo do céu. Como vocês devem ter ouvido falar, os últimos registros mostram que o sol estava com manchas até mesmo 4 vezes maiores do que a Terra, e que isso poderia causar até mesmo efeitos na luz e apagões aqui na Terra. Muitos consideram esses eventos. Isso aqui é a NASA que falou, né? A NASA falou que por causa do Sol teríamos apagões aqui na Terra. Eu acho que o apagão vai ser causado, provavelmente pode ter, eu não sei quando pode ser, cara, mas se for causado por mão humana indo lá e desligando a luz de forma obrigatória, como passa em Simpson, né? Em Simpson temos uma cena disso acontecendo, do ser humano meter a mão no registro e desligando a luz da cidade inteira. Como o cumprimento dessas profecias. Eles também sempre existiram, mas estão maiores do que nunca. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 e 4, descobrimos que muitas pessoas seguirão falsos mestres. Vemos agora um aumento de seitas, heresias, engano e ocultismo, com muitos optando por seguir a nova era ou religiões pagãs. Como eu havia falado sobre o Bohemian Grove, uma sede onde milionários, presidentes e donos do mundo vão para cultuar um deus pagão, muito parecido com o Moloque, onde sacrifícios são feitos. Sacrifício de meninos novos, né? A esse demônio. Mais detalhes. Moloque, lembrando que o Moleque é filhos de Moloque, né? Moleque significa filhos de Moloque. Então, quando a pessoa chamava alguém de moleque, era um xingamento, tava chamando você de um filho de um demônio. De acessar o vídeo aí no canal. Por outro lado, existe uma pequena quantidade de jovens que profetizarão e terão visões, e os idosos sonharão com o dia do apocalipse, e isso é algo que eu tô vendo com meus... Os idosos vão ter sonhos e através desses sonhos se converterão, e os moços, os meninos novos terão visões do futuro. Eu já contei pra vocês aqui os meus sonhos que eu já tive. Mostrei aqui o vídeo também do menino que teve sonhos. E é isso. Tá próximo, rapaziada. Os próprios olhos. Enquanto milhares de pessoas estão se afastando, várias parecem estar acordando para o mundo espiritual, sonhando e sentindo coisas que nunca viram. Isso aconteceu até mesmo com Chandler, um dos melhores amigos e que sempre aparece nos vídeos de Mr. Beast. Simplesmente o maior youtuber do mundo. Go into your room and shut the door and pray to your Father, who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Jesus dá um breve resumo como seria esse evento catastrófico. Mano, vocês já pensaram que vocês podem ter sido escolhidos para falar a palavra de Deus na internet? Vocês têm uma grande rede, vocês têm que se expor, cara. Todos aqui que estão no chat, Jefferson que é inteligente, MTH que é inteligente, vocês devem se expor, cara. Devemos espalhar o evangelho. Gravem só vídeos lendo a Bíblia, mano. Como eu faço, posto no TikTok e no YouTube. Só gravem isso.
Precisamos de pessoas assim. Cara, precisamos alertar o máximo de pessoas possíveis, mano. Fazer as pessoas conhecerem. Porque às vezes a pessoa me olha pro meu rosto e fala, pô, não vou assistir esse cara na Bíblia. Mas aí elas olham pro MTH e falam, pô, esse cara é bacana. Vou ver esse cara vendo na Bíblia. Olha o estilo dele, parecido com o meu. Vou ouvir esse cara lendo na Bíblia. Mano, tem muito essa questão de aparência, cara. Então assim, eu pedido a vocês, comecem a gravar vídeos lendo a Bíblia e comecem a postar no YouTube, no TikTok. Mano, vamos mudar isso, cara. Vamos atingir o máximo de pessoas possíveis, cara, com o Evangelho. Mano, nós temos uma máquina para espalhar o Evangelho. Isso é o mínimo que nós podemos fazer com a máquina que nós temos em mãos aqui, ó, de espalhar o Evangelho pro mundo inteiro. Você que sabe inglês, lê o Evangelho em inglês, melhor ainda, cara. Atingir pessoas nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? Que o inglês é língua mundial, quase voltando a ser Babilônia. Então assim, use esse potencial que você tem de leitura, de inteligência, para discernir e passar a mensagem à frente da palavra de Deus, cara. Só leia a Bíblia, mano, que já vai estar ajudando muita gente, eu te garanto, velho. Porém, há um versículo que incomoda muitos cristãos. É quando Jesus fala: em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui de modo nenhum passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Ué, será que ele fala isso do pessoal da época dele? Ou se aplica a nós também? Porque esse é o sentimento que eu tive. Eu não vou morrer antes que aconteça algo grande aqui no mundo. E algo que tem de maior do que a volta do Messias, cara. Irmão, esse evento, cara, você tá louco. Ai, caraca! Você tá maluco. como isso aconteceria se todos da sua época já morreram? Então, o Apocalipse já aconteceu? Bom, na verdade não. Logo após essa declaração, os evangelhos relatam a transfiguração de Jesus, onde Pedro, Tiago e João viram Jesus em sua glória celestial. É-me dado todo o poder dos céus e da terra, Junto com Moisés e Elias. Essa visão poderia ser entendida como uma antecipação do reino de Cristo e uma manifestação de sua glória, cumprindo a promessa de que alguns que estavam ali não veriam a morte até verem o reino. Os discípulos, especialmente os que estavam presentes durante essas declarações, testemunharam esses eventos. Como o próprio falou, alguns que estão aqui morte. Ou seja, a visão apocalíptica de João se encaixa no contexto das promessas de Cristo sobre ver o reino de Deus antes de morrer. Ao receber e registrar as visões do Apocalipse, João experimentou uma revelação profunda da realeza e do poder de Cristo e da consumação do reino de Deus, cumprindo assim as palavras proféticas de Jesus. Então, para entender mais sobre o Apocalipse, vamos ao livro de... Teve uma visão que testemunha a abertura de selos misteriosos, um por um, cada um revelando um novo aspecto do plano divino para o mundo. Conforme os selos são quebrados, eventos cataclísmicos se desenrolam. Depois tocariam as 7 trombetas do Apocalipse. Porém, a explicação para cada uma delas seria um tanto longa. Então prefiro citar esses eventos de uma forma mais resumida, e eles estão descritos no livro escrito por João na ilha de Patmos. Pô, tem que pegar um arroz lá, hein? Pô, alguma coisa pra pegar mais. Joguei pouco, hein? O Apocalipse, não é certo? Este livro, apesar de muito interpretativo, cheio de metáforas e parábolas, ele é muito difícil de ser interpretado, porém possui simplesmente alguns dos sinais mais impressionantes dos últimos tempos. Para entendê-los, devemos nos colocar no lugar de João. Ele era um homem de período simples, descrevendo eventos atuais. Alguns indivíduos sugerem que as descrições simbólicas de João podem ser interpretadas como visões de tecnologias modernas, como helicópteros, tanques de guerras e outros dispositivos militares contemporâneos. Como, por exemplo, quando ele diz: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a batalha. Na sua cabeça, como que coroas parecendo de ouro. O rosto deles, como rostos de homens. Tinham cabelos, como cabelos de mulher. E seus dentes, como dentes de leões. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho das suas asas era como o barulho de carros de muitos cavalos correndo ao combate. Tinham caudas semelhantes a escorpiões e também ferrões nas caudas, e o poder que eles têm é para danificar os homens. Isso faz muito sentido, pois João Pode ser
mas eu acho que é muito mais assustador. Mas mano, olha que doideira. Nossa, cara, faz muito sentido isso. Puta que pariu. Quem tem helicóptero? Quem é que usa helicóptero? Quem é que usa tanque de guerra? Quem? O exército. O meu sonho foi sobre o quê? O meu sonho foi sobre o exército me caçando. Me caçando por quê? Porque eu tava estocando comida. E qual é a comida do cristão? A palavra. Mano, cara, que porra é essa, velho? Que isso, irmão? Eu tive literalmente um sonho de eu correndo para esconder Bíblias, tentando esconder a palavra de Deus, para que o exército não levasse essas bestas, esses demônios vão vir atrás dos cristãos, para que eles parem de falar a verdade. Por isso que eu falo para vocês, vocês devem falar a verdade, cara. Eu já contei esse sonho para vocês, vocês sabem que isso não é mentira. Eu literalmente sonhei com o exército vindo atrás de mim, depois de uma bomba cair, uma bomba nuclear caiu, acabou a comida, todo mundo desesperado, todo mundo foi desesperado pro supermercado. Eu fui pro supermercado, peguei o máximo de comida, voltei para casa, vi que o exército chegou lá em casa, porque caiu outra... O exército chegou lá em casa com o carro. Eu tava escondendo a comida e caiu outra bomba nuclear. O exército vai embora e eles pegam um pouco da comida e eu consigo esconder um pouco dessa comida no sótão. Qual é a comida do cristão? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Pai. Mano, tá lógico, tá muito óbvio isso aqui. Esse sonho, na verdade, não era sobre comida, não era sobre esconder a comida do exército, era sobre esconder Bíblias, sobre esconder a palavra do exército, para que o exército não exterminasse com a palavra. E quem é o exército? São as bestas, são os demônios do fim dos tempos. Isso faz ou não faz sentido, mano? Bom, isso se conecta muito com o meu sonho, velho. Se conecta muito com o meu sonho. Essa analogia com o hélice é muito foda. Foda tipo como? De não fazer sentido ou de ser boa? Às vezes parece que o Criador tá literalmente do meu lado. Ah, esse aqui eu já li. Ô Caetano, mas essa parada é estranha mesmo. Uma vez me perguntei... Deixa eu ver isso aqui. Uma vez... Ô Caetano, mas essa parada é estranha mesmo. Uma vez me perguntei sobre algumas coisas da Bíblia, daí abro o meu TikTok e aparecem as respostas. Parece que o Criador quer conversar comigo. E eu literalmente só pensei. Caralho. Mas tem que tomar cuidado, né, cara? No TikTok vai ter muita coisa misturada, mano. Pensa assim, procura sua resposta com você com a Bíblia na mão, cara. Não tem nada melhor do que isso. Não procura... É igual o Hard, mano. O Hard, eu vejo que o Hard procura muita resposta das coisas dele em homens, mano. E o Hard deveria procurar por conta própria na Bíblia. Mas as dúvidas do Hard, ele acaba tirando em vídeos na internet, mano. E claro, eu também já fiz isso. Eu faço isso até hoje. Mas o que tem que confirmar a sua fé tem que ser a palavra, mano. Você tem que pegar a Bíblia e ler, pô. Se você não tá lendo a Bíblia, você tem que estranhar, pô, tô acreditando em coisas sem ler a Bíblia, o que tá acontecendo? Por isso que eu não afirmo nada em que eu não tenha visto na Bíblia ainda confirmando. Eu só afirmo aquilo que eu já vi na Bíblia, mano. Livre-arbítrio? Isso aí não existe. Isso aí com certeza não existe. Predestinação? Não li versículos sobre ainda. Li alguns versículos que fazem sentido, né? Os dos escolhidos. Se fosse possível, enganaria até mesmo os escolhidos. É bem claro aqui, né? Mas é aquilo. Confirme as suas perguntas na Bíblia e não em vídeos, mano. Na moral, assista o vídeo, compreenda aquele conteúdo, pega aquele versículo e jogue na Bíblia e vai lendo o contexto, mano. Sempre bom. Eu nunca tinha visto helicópteros. Essa pode ter sido a forma com que ele conseguiu descrever esses equipamentos militares. Pode ser. Pode ser. Ele também cita que viu estrelas caindo do céu. Muitos dizem que as guerras que estão acontecendo hoje na Pode ser que não eram estrelas e sim mísseis caindo dos céus, é verdade. Cidade Santa são a forma que ele arranjou de descrever a alta tecnologia militar que hoje temos, simbolizadas por estrelas. Sem dúvida, são muitos os sinais. Porém, muitos acreditam que o apocalipse bíblico só é possível na atualidade em que estamos vivendo. Apesar de que as pessoas ouvem falar dele e esperam há anos, inclusive muitos se enganaram, a tecnologia está tornando possível o cumprimento desses eventos catastróficos. Então vamos falar um pouco sobre isso. Quanto mais a tecnologia avança, mais chegamos perto do fim dos tempos. Muitos acreditam que o sistema IA será o sistema da besta, né? O sistema da inteligência artificial.
Vai ter uns cortes boas essa live. Apesar de que praticamente toda a profecia sobre os finais dos tempos já tenha se cumprido, digo que uma das mais importantes ainda não, que é a vinda do Anticristo, que significa, no lugar de Cristo, será um líder mundial poderoso que governará a Terra e tentará acabar com as religiões, marginalizando aqueles que não possuem a sua marca, que claro, unificação de todas as religiões. É o que estão propondo aí, o Papa já falou sobre isso, unificação da moeda, unificação do governo, o Briggs está querendo unificar lá com todos aqueles países, né? Uma única medicina, um único ensino, uma única economia. Rapaz, a dívida mundial aí, a dívida global está aí a 70 trilhões, 40 trilhões. claro, serão os cristãos. A marca da besta é referida como uma marca ou um chip que ficará na testa ou na mão direita das pessoas. Bom, mas pra quê? Vão ter as pessoas marcadas pelo diabo e vão ter as pessoas marcadas por Deus, pelo Criador. E as bestas não atacarão as pessoas marcadas por Deus. Por isso que eu penso que as bestas podem ser demônios, sim, né? Monstros. Porque as pessoas aceitariam colocar um chip nelas mesmas. Bom, na verdade isso faz muito mais sentido do que aparenta. O chip será como uma nova identidade. Você poderá fazer com... Olha isso aqui então. Peguem isso aqui, ó. Salário universal. A renda básica universal é um pagamento periódico em dinheiro feito pelo governo para todas as pessoas, não condicionado a qualquer contraprestação, independentemente de possuir empregos ou rendimentos. Isso aqui vai existir, tá? Se já não existe, né? Nos Estados Unidos eles estavam dando através de biometria, né? Se dava sob biometria, eles davam dinheiro mensalmente, na época da pandemia. O fundamento da RBU é garantir condições mínimas de vida para todos os... Mano, quando isso aqui acontecer, pode ter certeza. É o que eu falo. As pessoas estarão tão desesperadas que elas aceitarão de tudo. Até mesmo colocar um chip em seu braço, ou aceitar isso aqui, só pra ganhar... mano, vão deixar os caras invadir seu corpo, só pra você ganhar um dinheiro ali mensalmente, ali, um salário mensalmente. Você vai acreditar que você tá vivendo bem, tá tudo dando certo, que o mundo tá em paz, porque agora você tem dinheiro sem trabalhar, mas na verdade você tá no inferno, você tá no começo do inferno. compras com ele, como se fosse um cartão, só colocando seu pulso ali perto, abrir portas, ser identificado, fazer viagens. E todos deverão ter esse chip, pois quem não tiver não conseguirá comprar, pois o dinheiro em notas vai deixar de existir, como vocês mesmos estão presenciando. Olha só, era coisa de ficção científica, mas está virando realidade. Imagina pegar a sua mão e aí de repente você paga a conta. Eles também poderão te localizar, ou localizar qualquer sujeito que tenha feito algum ato criminoso. Então, o crime diminuirá. E eles acusarão aqueles que não querem colocar a marca de fanáticos religiosos ou de bandidos que não querem ser rastreados. E a geração mais nova... Isso, você que não aceitar o salário, você vai ser considerado você vai ser perseguido provavelmente. Você vai ser um fanático religioso, você vai ser um louco. Já me chamam de louco, né? Eu acredito em várias conspirações, né? Provavelmente tirará sarro de quem estiver com medo de colocá-lo. Exatamente. Sou conspiracionista, sou terraplanista. Vão usar todos os termos para te rebaixar, porque você não acredita nessa porra desse chip de lixo. Justamente os cristãos que serão perseguidos, presos ou não conseguirão comprar nada e terão que viver o seu próprio solo. Então veja... Exatamente. Ou você tem plantação ou você vai morrer de fome. Então, por isso que tem muitos caras se preparando no meio da floresta, tá ligado? Porque se você for depender do Estado, você vai se ferrar, porque você não vai ter dinheiro para comprar. Mas tá tranquilo, irmão. Você marcado com a marca de Deus, não tocarão em você. Tu pode, irmão, morrer de fome. Não se vive só de pão o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Pai. A mulher fez jejum Mano, teve uma mulher que fez 15 anos de jejum, alguma coisa assim, ela morreu. Ser possível nos dias atuais. Há mais ou menos 20 anos atrás, chutando alto, era impossível imaginar que um dia estudiosos colocariam chips na cabeça de pessoas. A internet torna possível ainda
a vinda do anticristo, pois um líder mundial está totalmente apto a se comunicar com uma nação inteira ao vivo, graças a ela. O projeto de uma nova ordem mundial já é falado abertamente. Não é mais teoria da conspiração. E quero brigar, presidente, por uma nova governança mundial. Com mais... Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores O BRICS está fazendo a mesma coisa também. potências do mundo, que representam 90% da economia global. E segundo os cristãos, quem dominará é Cristo. Alguns afirmam a dizer que a nossa geração não verá a maldição da morte até que Cristo retorne em sua segunda vinda, e que a nova ordem mundial acontecerá até 2030. O fim do dinheiro físico também não era possível há poucos anos atrás. Agora, já vivemos em uma realidade onde são poucos que utilizam as moedas e as notas, que antes eram populares, e que as criptomoedas estão surgindo fortemente, inclusive uma aqui do Brasil que vai vir em breve. Mas é estranho, parece que vamos ser escravos disso, sabe? E conte o pressentimento que você tem ao ver essa reportagem. Uma assim chamada carteira digital permitirá que vários atributos sejam incorporados nela, tais como registros do governo, documentos de seguro, de viagem, dados pessoais como contas de redes sociais, registros bancários, diplomas, registros de cartão de crédito e débito, registros médicos e status de vacinação. O mais interessante Eu não quero ter isso aí, não. Eu não quero. é que a Bíblia fala sobre tudo isso, dizendo Não se que nos deixa últimos abalar. dias É muitos vaidade. zombarão de todos esses sinais que foram jogados em nossas caras. O livro de Pedro diz o seguinte: antes de tudo, Há 36 anos eu ouço que o apocalipse está chegando. No máximo mais 5 a 10 aninhos. Há 56 anos minha mãe ouve o mesmo. Há 96 anos minha avó dizia e ouvia o mesmo. E assim vai por séculos. Mas olha quem falou. E o foda é que olha o tanto de pessoa que alcança. Olha o tanto de pessoa que retweetou. Olha o tanto de pessoa que concordou. 29k. 1 milhão de visibilidades. 2k e 400 de comentários. 2.100 retweets. Você tá louco. saibam que nos últimos dias virão zombadores com zombaria, seguindo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Pera aí, já vou Desde reagir. que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, Ligado, galera! Eu não vou Vai deixar tomar. acontecer. Não negou, mesmo no centro de um monte de satânico, não negou ao pai. Falou dele, avisou, mesmo no meio de um monte de demônio. Porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta a cobra galinha. Isso aí. Aí olha como é que ela rebate a mulher que falou de Deus. Parece irônico, não é mesmo? Saber que isso está acontecendo com uma frequência absurda e estamos testemunhando a evolução do mundo. Com a tecnologia em constante avanço, o livro de Apocalipse, escrito há mais de 2.000 Aí anos depois o negócio pegou fogo lá, ela nem entendeu, né? Entre 5 a 10 anos. atrás, descreve um cenário horrivelmente assustador, onde os más e os ímpios finalmente serão julgados e perderão a vida eterna, enquanto os justos poderão finalmente beber da fonte da justiça e terão a vida eterna. E você, acredita nos sinais que eu lhe falei? Ou que tudo isso é um conto de fadas? Queria dizer que eu não sou teólogo, eu só gosto de ler a Bíblia e estudar, sobre isso. Então se eu cometi algum erro ou esqueci alguma profecia, peço perdão, mas me deixe saber aqui embaixo, cara, você quer mais temas como esse aqui pro canal? Por favor, me mandem o seu feedback, que com certeza eu vou trazer mais. Enfim, aqui foi o JJ, e obrigado por assistir até aqui. Estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo.